A história do Novo Citrus, ela começa em 1990, quando então a gente trabalhava no polo petroquímico e morava em Porto Alegre. Como nós dois tínhamos origens na agricultura, a gente começou a pensar nessa possibilidade de adquirir uma terra, né? Então, quando nós resolvemos mudar de vida, sair do emprego fixo com um salário razoável e vir para trabalhar na agricultura, vir morar no interior, isso não era uma coisa normal. E acabamos encontrando essa propriedade aqui em Pareci Novo, que na época era um município recém-emancipado, ele tinha 1 ano de idade. Apesar de estar abandonada há 7 anos, quando nós chegamos até ela estava com produção, porque era mês de agosto. Aquilo nos chamou a atenção também. A Marlena já saiu do polo naquele mesmo mês. E a ideia é que eu ficasse trabalhando no polo por mais um bom tempo até que a coisa ficasse viável, né? Só que aconteceu que a gente começou a trabalhar na terra, começou a reformar a casa velha que tinha. E chegou no final de 93 eu já saí do polo também. No início não foi fácil. A orientação que a gente recebeu foi de uma produção baseada no pacote tecnológico do veneno e do adubo químico. Trabalhou um tempo seguindo esse receituário agronômico, só que a gente viu que não era aquilo que a gente queria. Porque justamente a gente saiu de Porto Alegre para vir para o interior, buscar qualidade de vida. Vir trabalhar com a química na agricultura não fazia sentido, né? Quando nós começamos, não tinha lei brasileira de orgânicos. E orgânico não era uma palavra conhecida. Na época, se falava produção ecológica. E, na verdade, até hoje eu gosto mais dessa expressão, que não é assim entregar um alimento que foi produzido sem adubo químico, sem agrotóxico. Para mim, a produção ecológica, ela remete muito mais a uma preocupação ambiental com o todo. Em 1994 foi a nossa primeira safra. A gente se associou, então, à cooperativa Colmeia, que nos abriu a possibilidade de fazer a Feira Ecológica do Menindeus. Em 1997, nós já tínhamos produzido de forma artesanal mais de 3 mil potes de chimia de bergamota e também mais de 500 garrafas de suco de 500 ml. Bom, então a partir dessa experiência artesanal, a gente viu que era viável, né, investir numa agroindústria. Então em 1998 a gente formalizou a Novo Citrus. E com o aumento da produção e das vendas, a gente foi aumentando também o quadro de funcionários, né? Desde o início me identifiquei bastante com a proposta, né, da empresa. Tanto nós, funcionários, né, a gente não está correndo risco de nenhuma contaminação, de nenhum produto químico. E também ter a certeza que a gente está entregando um alimento limpo, vai trazer somente benefícios para a saúde dos nossos consumidores, né? Nós também aumentamos a nossa produção de citros aqui na nossa propriedade e também fortalecemos vínculos com agricultores familiares ecológicos de várias regiões. Talvez hoje essa nossa preocupação com a sustentabilidade da empresa tenha raízes nesse nosso início lá da produção ecológica. A Novo Citrus hoje tem uma preocupação de ponta a ponta. Lá em 2005, então, quando eu entrei na empresa, a empresa era bem menor, né? A gente produzia suco e as geleias no mesmo ambiente, né? E hoje a gente tem um espaço maior e melhor para trabalhar. Isso tudo foi evoluindo ao longo desses 18 anos. Eu estou aqui, né? Nós, aos poucos, fomos aumentando a nossa clientela, diversificando a clientela, né? Então, hoje nós vendemos para bares, para restaurantes, para cafeterias, para lojas naturais. E a gente tem hoje uma relação muito boa de trabalho, assim, com tanto todos os nossos funcionários, quanto com o William, a Maria Helena. E é uma relação familiar, né? E eu gosto muito de estar aqui, de trabalhar com o que a gente trabalha, do jeito que a gente trabalha, a responsabilidade que todo mundo tem com o outro. Nós tínhamos uma preocupação quando pensamos em ter filhos, né? Tivemos 2 filhas, a Ana Gabriela e a Estela, se elas iriam gostar daqui, porque nós moramos aqui, mas a família toda na cidade. Que um casal jovem de Porto Alegre veio fazer aqui no meio do mato. Na época, os vizinhos acharam que a gente enlouqueceu, a família achou que a gente enlouqueceu, os vizinhos aqui da localidade não entenderam nada. Mas para nós hoje é uma satisfação muito grande ver o orgulho que elas têm desse lugar, né? De onde nós estamos, o orgulho que elas têm da Novo Citrus, né? Então, quando a gente vê os olhos delas brilhando hoje, contando sobre a Novo Citrus, para nós isso é uma satisfação muito grande. O que nós temos hoje de resíduos não utilizáveis aqui é menos do que uma residência, sobra muito pouco. Toda a produção ela é realizada com energia solar. As águas são tratadas num sistema que se chama tratamento por zona de raízes. Laranjas, fora de época, nós desenvolvemos doce de laranja, utilizando receitas de família. Então sempre a ideia é primeiro utilizar, para depois dizer que realmente sobrou resíduo, né? E acho que essa sustentabilidade é o que nos levou a trabalhar um pouco com turismo também.
Hoje, então, aqui na Novo Citros, nós temos muita história para contar. E a gente foi vendo isso a partir do que outras pessoas comentam quando vêm aqui. Porque às vezes a gente nem se dá conta, né, de tudo que faz. Então, tem toda a produção nos pomares, agricultura ecológica, né? Tem toda essa parte de sustentabilidade na fábrica também. E hoje nós temos 4 quilômetros de trilhas. Porque a Novo Citros não é só uma marca, a Novo Citros não é só um produto. A Novo Citros é todo esse trabalho de preservação ambiental, porque o que nós utilizamos aqui para a produção é menos de 30% da propriedade. Em torno de 70% é de preservação ambiental. Isso nos orgulha muito. E é por isso que nós queremos que as pessoas conheçam onde nós estamos, não só nosso produto lá no final, mas conhecer onde nós produzimos.